Bom, pessoal, estamos voltando aqui. Só dar uns segundinhos aí para todo mundo retornar, para a gente continuar aqui com o raciocínio da live. Eu peço que as duas últimas perguntas sejam refeitas aí. Uma era do Alex, a outra ele era de um. Tinha um perfil ali que terminava com 15. Que repitam as perguntas para que eu possa responder, tá? Porque a live encerrou e eu não tenho como voltar lá naquelas perguntas. Bom, eu estava dizendo que partindo aí então na parte final, se alguém tem um quintal, então pode progredir, né, nessas acelerações aí, fazer estímulos realmente mais intensos. Então, toda essa organização que eu passei aqui para vocês nessa live anterior, então só vou recapitular essa organização de uma sessão de treino. Aquecimento, primeira parte, 5 minutinhos aí de aquecimento geral. Alongamento dinâmico e mobilidade articular de 5 a 10 minutos. Eu deixei ali o vídeo então para vocês pegarem uma ideia. Ativação do core, terceiro momento da sessão de treino, cerca de 15 minutos. Escolha aí de 3 a 4 exercícios. Lembrando que eu não devo pensar só em prancha frontal, prancha lateral. Exercícios também para lombar, para vertebrais também é muito importante. Perdigueiro, Superman, tantos outros. Ok? Partiu dessa ativação do core, eu faço uma ativação mais intensa aí de 2 a 3 minutos e vou para os exercícios de potência, ok? De 2 a 3 vezes na semana no máximo potência. Alterno esses exercícios de potência. Um dia eu faço potência, outro dia eu faço agilidade, um dia eu faço potência, outro dia eu faço coordenação. Posso trabalhar dessa maneira, tá? E aí eu vou para os exercícios de força, onde eu sugeri a vocês de 8 a 10 exercícios de membro inferior e superior, onde nesse exercício eu tenho que trabalhar os principais grupamentos musculares, tá bom? Na parte superior, alternar, equilibrar as tarefas de empurrar com as tarefas de puxar, ou seja, se eu faço uma flexão de braço, eu tenho que botar uma remada também para ter equilíbrio aí, né? E depois a parte final, a parte de conditioning, que a gente chama, que seria a parte de condicionamento, que eu sugeri fazer ou na bike, ou na esteira, quem tem, obviamente, ou num espaço maior, algumas acelerações. Então eu vou aqui na pergunta a pergunta do Lucas, como eu consigo manter a consistência da minha atleta dentro das partidas, treinos de baixa intensidade longos, treinos curtos de alta intensidade. Baixa intensidade no futsal não é condizente, é contraproducente. A gente tem que treinar sempre, na maioria dos casos, em alta intensidade. O que a gente tem que ter cuidado é com o volume da sessão, pessoal. Então, assim, se eu faço uma sessão que ela tem altíssima intensidade, vamos imaginar lá um campo reduzido, tá? 3x3 ou 4x4 no campo reduzido. E eu faço isso por 1 hora e meia, aí eu aumento muito o risco de lesão, porque eu tenho uma intensidade muito alta com volume muito alto. O que é ideal? Intensidade alta e volume baixo, tá? Eu recomendo aí, o que a maioria dos preparadores, dos treinadores tem trabalhado no alto rendimento é o quê? Uma sessão de treino ela durar entre 1 hora e 15 a 1 hora e meia no máximo, incluindo todos os elementos da sessão, ou seja, aquecimento, a parte principal e depois uma possível volta calma aí, que seria aquele movimento, aquele momento final da sessão, de você estar relaxando um pouquinho mais, utilizar um foam roller de repente, um atleta que precisa de um alongamento específico, de uma massagem. Então toda essa sessão não durar mais do que isso. A parte principal aí, em termos de 50 minutos a 1 hora, tá de bom tamanho, tá? Então sempre preconiza isso, intensidade alta na maioria dos casos. Obviamente, véspera de um jogo, a gente já diminui um pouco, a gente pode até treinar também de forma intensa, porém, esse volume mais reduzido ainda, né? Mas a gente tenta fazer treinos longos e parados, do ponto de vista físico não vai ajudar em nada o condicionamento do atleta. Obviamente tem momentos que se faz necessário para o treinador, né? Ele quer repetir aquelas jogadas lá de bola parada, fazer 5, 10 repetições de cada jogada. Obviamente esse é um treino mais parado, dá para fazer a mesma coisa de forma dinâmica também. De forma ativa, por exemplo, executa uma falta, está valendo um contra-ataque. Se a defesa roubar, vira jogo real. Essa é uma forma de se fazer dinâmico. Porém, tem treinadores que repetem ali 10,
15 vezes cada jogada e acaba ficando muito parado. Isso obviamente cumpre um objetivo, mas do ponto de vista físico não é producente para o futsal. O Alex perguntou, professor, trabalho em uma equipe amadora onde temos apenas 2 dias disponíveis para treinamento. Alguma dica nesse contexto? Assim, a dica é você tentar priorizar ao máximo aquilo que é extremamente necessário para a tua sessão de treino, tá? Não tem como fazer o famoso X-tudo, tá? X-tudo também não é legal. Você querer treinar força, potência, técnico-tático, bola parada, contra-ataque, enfim, tudo no mesmo dia. Você tem que ver o que é prioridade para aquela semana, dentro de um conceito aí, ter um mesociclo, ou seja, a organização de um mês, de 2 meses, e dentro daqueles microciclos, que seriam as sessões da semana, você tentar atingir esse objetivo, tá? Então eu recomendo assim, sempre utilizar o aquecimento, otimizar esse tempo de aquecimento, tá? Embutir elementos de condicionamento, de agilidade, de aceleração, de força, potência dentro do aquecimento. E aí você vai para a parte principal. Essa é uma dica que eu faço, que eu dou. Pessoal, essa seria a minha ideia de conceito aí de uma sessão de treino. O outro conceito eu vou passar de forma bem rápida, seria trabalhar de forma mais dinâmica um modelo que a gente chama de HIIT, né, de treinamento intervalado de alta intensidade. Eu vou escrever aqui um outro nome que vocês podem anotar para baixar um aplicativo, principalmente os atletas, né, que se chama Tabata Timer. Esse aplicativo ele permite controlar tempo, tá? Do estímulo, da recuperação. Então a gente pode organizar circuitos com treino de força, de potência, exercícios para o core, exercícios de alongamento dinâmico, tudo dentro do mesmo circuito. Então vocês imaginam, por exemplo, eu tenho aqui imagina que eu tenho aqui, eu vou botar bem rapidinho, como forma de X aqui, bem rápido, tá? Imagina eu tenho aqui, cada X desse é uma estação, tá bom? Então eu tenho aqui estação 1, estação 2, estação 3, não necessariamente que a pessoa tem que sair do lugar, tá? Ela está no espaço ali numa varanda de 2x2, vai fazer o primeiro exercício. Então ela vai trabalhar dentro desse exercício por 30 segundos, por exemplo, tá? 30 segundos. E aí eu vou programar lá nesse Tabata Timer, no aplicativo, 30 segundos de atividade. Aí eu vou ter depois, eu quero que eles façam 10 segundos apenas de repouso. Eu vou programar lá 30 segundos de estímulo e 10 segundos de repouso. E eu vou botar o número de exercícios, se são 10, por exemplo, 10, e quantas vezes eu quero fazer cada ciclo de 10 exercícios. Eu quero fazer 3 séries, então eu vou fazer 30 vezes no total. Ele já vai me calcular lá o tempo total da atividade, por exemplo, 28 minutos. E aí eu posso montar estações para os atletas que ficam mais divertidas, e eu posso trabalhar muitas capacidades físicas inerentes ao futsal e exercícios importantes. Então, por exemplo, a primeira estação, um skip lá estacionário, onde em 30 segundos eu vou fazer o máximo de repetições possíveis. Skipping. A segunda estação, flexão de braço. A terceira, pular corda. A quarta estação, um agachamento. A quinta estação, um burpee. E assim vai. A sexta estação, uma pranchinha. Fico 30 segundos lá na pranchinha. E assim a gente vai trabalhando dessa forma. Lembrando, para quem não estava na outra live, para quem chegou agora, as dicas que eu estou dando aqui nessa live são voltadas para atletas principalmente, sejam eles amadores ou profissionais, tá bom? O público comum que não está habituado a fazer atividade física, procure a recomendação de um profissional de educação física. Não façam o famoso copia e cole da internet, porque isso pode ser lesivo, pode ser prejudicial para você, se você não tem um preparo prévio para determinada atividade, tá bom? Eu deixo aqui, então, 5 minutos a mais aí para quem tiver alguma pergunta, tiver mais alguma dúvida. Caso não tenha, eu me despeço aqui de vocês e desde já agradecendo a participação de todos e ao convite aí do Futsal News feminino e também da Diana pela indicação aí. O pessoal que está entrando aqui, de repente não pegou, essa já é a segunda live, tá? Teve uma live anterior que está salva nos stories do Futsal Feminino News e vocês podem assistir depois, tá bom?
Em termos de controle, qual a sua opinião sobre o PSE em atletas mais jovens, falta de maturidade, conhecimento corporal e limites? A PSE é uma ferramenta fantástica, que é a percepção subjetiva do esforço, para quem não conhece, onde a gente usa uma escala chamada escala de Borg, que é uma escala que ela varia de 0 a 10. Existe a escala modificada de 6 a 20, mas a mais tradicional, a mais usada é de 0 a 10, onde 0 seria esforço nulo, ausência total de esforço, e o 10 seria o esforço maior que o sujeito já fez na vida dele, tá? Então, assim, nessa escala a gente costuma mostrar para o atleta, quando acaba a sessão, e ele dá uma resposta que vai de 0 a 10. A partir daí, a gente dá uma nota, né, de 0 a 10, vamos dar 7, e multiplica essa nota pelo número de minutos da sessão. Então, se uma sessão teve 60 minutos e o sujeito respondeu 5, a carga desse sujeito em unidades arbitrárias vai ser 300. 60 multiplicado por 5, 300. Então, eu tenho a carga individual, a carga coletiva, obviamente eu boto tudo isso numa planilha de Excel, e no final da semana eu tenho o acúmulo dessa carga, tanto da equipe quanto de forma individual. Essa é uma maneira fantástica da gente controlar a carga. O custo é baixíssimo, é zero praticamente, basta ter aí um computador, um tablet, um celular que a gente possa ter acesso a uma planilha. Posso fazer de forma manual também, mas é muito mais trabalhoso, tá? O que vai acontecer, respondendo a pergunta aí, com atletas mais jovens, é que esses atletas mais jovens, eles muitas vezes não têm uma percepção ainda de uma sessão de treino de forma mais acurada, ou seja, quanto mais experiente é o atleta, mais ele consegue perceber as respostas do corpo dele para aquela sessão. Então, muitas vezes uma sessão ela foi exaustiva, principalmente na pré-temporada. Se você vai mostrar a escala para um atleta de 15 anos de idade, muitas vezes ele vai responder que aquela sessão foi 9 ou 10. Onde 10, eu repito, é o esforço maior que o indivíduo já fez na vida dele inteira. Então, assim, ele vai responder que é 10. Só que se a sessão do dia seguinte for mais intensa ainda, o que ele vai responder? Na escala não existe 11. Então, o conhecimento corporal ele é muito importante. Então, tem essas nuances também, porque o nome já diz, é percepção subjetiva do esforço. Ela não é uma percepção, uma medida direta, né? Não é uma medida, por exemplo, de um salto vertical, não é uma captação direta de oxigênio, por exemplo, no laboratório. Ela é uma percepção subjetiva. Porém, é uma ferramenta muito interessante e a gente pode sim educar os nossos atletas desde cedo a se habituarem com aquela tabela. E a gente passa a ter respostas muito interessantes. Mais alguma pergunta, pessoal? Além da percepção subjetiva de esforço, a gente tem percepção subjetiva de sono, de recuperação, tá? Então tem várias escalas aí, tá? Eu tenho um livro publicado, chama Futsal, a Ciência da Preparação Física. Nesse livro aí a gente também dá várias ferramentas, tá? Eu vou deixar o site aqui do livro, para quem tiver interesse em adquirir ou ter mais informações sobre o livro. O site já está aqui, futsal.loja2.com.br, e ali tem muitas informações, não só para preparador físico, treinadores, para atletas, né? Para a gente ter mais informações aí sobre essa questão de monitoramento de cargas, tá bom? Pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. E mais uma vez agradeço aí a participação de todos e o convite aí também do Futsal Feminino News pela confiança no meu trabalho. Espero que tenham gostado aí. Sigam lá, vou deixar por último aqui também o meu perfil do Instagram. Ali eu compartilho muito trabalho também, tá? Eu tenho feito muitas lives também e eu compartilho. Olha lá no feed, né? Harrison Musen é o meu perfil. Tem muito trabalho que eu compartilho ali também, que pode também dar ideias para vocês nesse período aí, tá? E a gente vai se falando. Amanhã, quem quiser acompanhar às 14 horas desse sábado, eu tenho uma live com Daniel Shiraishi, Daniel japonês, como é conhecido no Brasil, atleta do Barcelona e da seleção brasileira, onde a gente vai abordar temas relacionados à preparação física também. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado aí e até a próxima.